Estamos gravando, muito bem. Vamos lá, pessoal. A gente vai iniciar a nossa conversa na sessão 3.1, tá? E nós vamos abordar os seguintes assuntos. Nós iremos abordar a pipeline tradicional de visualização, tá? Como é feito o processo, né, para captura de imagem. Existem algumas etapas que têm que ser cumpridas, então, até mesmo por isso ele chama de pipeline, que é um processo, né, todo cheio de etapas. Nós vamos discutir um pouquinho cada uma delas. E depois nós vamos falar sobre o algoritmo de raycasting, tá? Lembrando que não é uma pessoa, tá? Raycasting é uma técnica. Em português seria transição de raio, transição de visão, alguma coisa assim, tá? Inclusive nem é usada essa tradução, em função do outro que deriva desse cara. Aí a gente vai comentar um pouco sobre ele também, tá? Mas o tema principal é ele, tá? Vamos lá? Sobre o pipeline de visualização, o que a gente pode falar sobre ele? Como eu disse, é uma sequência de operações que cria uma imagem digital bidimensional a partir de transformações de um modelo geométrico tridimensional. Então ele parte do tridimensional para o bidimensional. Então, você está capturando imagens do mundo real, que o mundo real é tridimensional, altura, largura e profundidade, e transferindo para dentro de uma imagem digital bidimensional. Modelo 3D é composto por um conjunto de objetos 3D, entre eles sólidos, curvas, malhas, fontes de iluminação e câmeras virtuais. Tenham bastante atenção com isso aqui, no que diz respeito a isso aqui, ó, que forma um modelo 3D, tá? Um modelo tridimensional. Sólidos, curvas, malhas, fontes de iluminação e câmeras virtuais. Esses 5, né? Todos esses objetos 3D estão posicionados e orientados no sistema de coordenadas do mundo real, levando em consideração a parte tridimensional, né? E devem ser transformados para o sistema de coordenadas de uma das câmeras do modelo, e depois criar a projeção do modelo sobre a tela. Então, aquele processo de captura, né? Eu aponto a câmera para um ponto específico, o foco no caso, né? Ponto específico. O que ele faz? Ele captura aquela imagem, uma imagem tridimensional, captura ela, e através do processo de transformação, ele transforma essa imagem tridimensional em uma bidimensional. É isso que o pipeline de visualização faz. Tá? Muito bem. Esse processamento utiliza as transformações geométricas básicas, mas deve levar em consideração também informações de textura e iluminação. Então, não basta apenas você aplicar rotação e translação. Você precisa também levar em consideração que textura e iluminação da cena em que está sendo capturada. Tá? Isso é importante. A palavra pipeline é utilizada para indicar que se trata de um processo de vários estágios. Já falamos sobre isso. Em que a saída de um estágio é a entrada de outro estágio na sequência. É como se fosse um fluxograma. A analogia de pipeline é um fluxograma. Então, você tem uma sequência de passos que devem ser realizados para que você possa alcançar um resultado final. Um fluxograma, em outras palavras. Tá? Muitas vezes, o pipeline de visualização é também chamado de pipeline de renderização. Um termo aportuguesado a partir do inglês rendering pipeline. Então, do que se trata esse pipeline propriamente dito? Se você prestar bastante atenção aqui, como eu disse, é um fluxograma. Então você tem entrada do usuário dentro da aplicação. Essa aplicação é uma das várias que a gente tem hoje no mercado que pode manipular imagens 3D, construir imagens convertendo do 3D para o 2D, ou vice-versa. Tá? Essa aplicação, o que ela faz? Ela aplica os dados da iluminação, os pontos de vista da imagem,
os vértices de malhas poligonais, lembrando lá da nossa aula de curvas de Bézier, lembra que as curvas, elas, através da junção de figuras poligonais, que podem ser quadrados, retângulos ou triângulos, você forma uma malha, uma figura de malha por cima ou em formato que você deseja aplicar. Por exemplo, quem já viu renderização de terreno em 3D sabe do que eu estou falando. Você tem montanhas, vales, colinas, etc. Mas tudo isso é formado por polígonos, né? Então, ali você tem o quê? A aplicação das curvas de Bézier, tá? Para formação da imagem em 3D. Lembrando, você está formando uma imagem em 3D em um ambiente bidimensional. Importante isso. As malhas poligonais, né, que são essas que acabamos de falar, e dados de cor e textura, que é aplicado à imagem depois que a malha foi renderizada. Depois que toda a parte computacional, os cálculos foram realizados, aí ele aplica a malha. É aqui, nessa fase aqui, geralmente, que ocorrem os erros, né? Que ocorrem os erros de renderização em determinados tipos de aplicação. Deixa eu fazer uma busca rápida aqui que eu quero mostrar para vocês algumas imagens a respeito disso, tá? Só um pouquinho. Se você procurar bugs de renderização, você vai achar um monte de coisa em cima de jogo, tá? Mas vamos ver se eu acho aqueles que eu quero, um específico que é famoso, tá? Só um pouquinho. Deixa eu ver. Bug, vou colocar falha. Imagens. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, isso aqui não. Isso aqui é palhaçada. Só um pouquinho, gente. Aqui, ó. Essa aqui é uma imagem boa. Uma falha de renderização no GTA. Tá? GTA V. Eu vou colocar para vocês aqui para vocês verem, tá? Deixa eu só... eu vou mudar o compartilhamento aqui para que vocês possam ver, tá? Só um minutinho. Eu vou alterar, vou compartilhar a tela. Isso. E agora eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar para vocês aqui a imagem propriamente dita. O que eu estou falando? Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó, lá do GTA. Olha só, observa só essa imagem. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Isso. Só um pouquinho que está entrando alguém aqui na hora. Aqui. Dá uma olhada nessa imagem. Muito bem, ó. O que está acima da superfície da água, tá beleza, está muito bem renderizado. Mas dá uma olhada aqui. Bem renderizado, modo de dizer, né? Mas dá uma olhada aqui na parte de baixo, ó. Olha o reflexo da imagem na água. Ficou bem esquisito, porque nós sabemos que até mesmo a renderização próxima da água aqui, por exemplo, ó, não está legal, né? Isso aqui é um exemplo, tá? Eu posso encontrar vários. Quer ver? Deixa eu achar um famoso. Aqui, esse é famosíssimo. Só um pouquinho, gente. Vou mostrar dois. Quem conhece a série ou a saga do Assassin's Creed sabe do que eu tô falando, tá? Espera um pouquinho. Beleza. Essa aqui é famosa, ó. Dá uma olhada. A falha de renderização. O que foi feito aqui? Foi feito justamente o quê? Foi feita essa fase aqui, né? Foi aplicado os dados de iluminação, foi aplicado os pontos de vista, foi aplicado, né? A parte de entrada do usuário foi feita toda, né? Os vértices de malha e tal, tudo mais. Só que o que aconteceu?
Aconteceu uma falha justamente em quê? Justamente na hora de renderizar a textura e a cor. Ele aplicou a textura aqui na imagem dos cabelos, ele aplicou os objetos, né? Aqui, os olhos, a boca. Isso aqui, inclusive, o pessoal chama disso de imagem fantasmagórica. Gente, isso aqui é uma imagem do jogo. Isso é uma falha de renderização do jogo. Isso acontecia no jogo. Eu presenciei, ninguém me contou, não. Eu presenciei, tá? Eu jogo Assassin's Creed e eu já vi isso acontecer, tá? Vou postar mais uma aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui tá em boa. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui tá melhorzinha, da pessoa Word. Deixa eu abrir aqui numa outra guia. Beleza. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Aqui aconteceu pior, né? Dá uma olhada. A renderização falhou de vez, porque provavelmente ocorreu falha com a malha. Com a malha poligonal, né? Olha só, o que aconteceu? Os polígonos não estão no local, na posição correta. Na hora de renderizar, ele colocou essas imagens aqui. Isso aqui é textura, tá? Ó, tudo isso aqui é textura. Ó, ó como é que está aplicada a textura. Os polígonos estão... Na verdade, se você observar, a textura fez o correto. Né? O processo de renderização fez o correto. Ele aplicou a textura justamente aonde? Aonde os polígonos estão aparecendo. Agora, os polígonos, a malha poligonal está no lugar errado. Então, o processo que criou essa imagem aqui falhou justamente em quê? Ó, os dados da eliminação estão ok, ponto de vista está ok. O que falhou aqui? Os vértices de malha poligonal e as próprias malhas poligonais. Duas fases importantíssimas. Agora, dados de cor e textura foi aplicado. A textura estava funcionando, né? Se você observar a imagem com aqui, ó, a textura da parede foi bem aplicada. Tem uma pessoa aqui, ó, não aparece, mas tem uma pessoa aqui, tá? A textura da roupa da moça está bem aplicada, o cabelo, o chapéu, tal. Só que o rosto falhou. Mas por que falhou? Porque se trata da parte mais difícil de ser renderizada. Quantos polígonos são aplicados nessa região do rosto para criar a face, nariz, boca, né? Aqui a gente tem dentes, né? Arcada dentária. A gente não tem a boca. Boca é tecido, é a parte que vai por cima. Então, o que falhou aqui? Por exemplo, a malha poligonal que representa o rosto da moça falhou completamente em ser renderizado, tá? Isso é importante. Olha o tipo de coisa, não, parece até uma coisa boba quando a gente vê isso em teoria, mas quando você observa os resultados finais, você percebe o tamanho do problema, que no caso aqui a Ubisoft teve para corrigir isso aqui. E eles corrigiram, tá? Teve uma atualização de... Quanto? Eu jogo pela Uplay. Teve uma atualização para esse jogo de 24 GB. Eles praticamente refizeram toda a parte gráfica do jogo, tá? Na verdade, é quase o jogo inteiro. Refizeram quase o jogo todo. Justamente porque alguma coisa no algoritmo de renderização das imagens 3D estava falhando. Tinha algo errado aí. Agora, o que estava errado? Aí a equipe de design dos caras lá que tem que resolver. Bom, isso aqui é só a entrada de dados, tá? Só a aplicação fazendo o trabalho. O pipeline em si é esse aqui, ó. São as transformações geométricas, é a digitalização da imagem através dos fragmentos e depois o processo de montagem. Ela pega isso em fragmentos e transforma em uma imagem única. Então, deixa eu voltar a imagem aqui que estava aberta. Só um minutinho. Dando mais alguém aqui. Deixa eu voltar na imagem do... cadê? Eu acho que eu fechei. Puxa vida. Vamos fechar o microfone, gente? Obrigado. Deixa eu achar aqui. Falha de renderização GTA. Nossa, estava aberto. Eu acho que fechei a página sem querer. Deixa eu procurar. Deixa eu ver aqui. GTA.
Falha de renderização. Aqui. Pronto, achei. Deixa eu abrir de novo para a gente dar uma olhada. Isso. Erro de renderização. Olha aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui de novo. Olha só. Iluminação. Textura. Né? Ponto de vista, porque o foco aqui principal é se você se concentrar no foco principal da imagem, é o farol, e para quem jogou GTA V, o foco aqui é o farol, tá? Aonde está a falha de renderização? A água. Dá uma olhada como é que está renderizada a água aqui, ó. Nós sabemos, através de experiência e experimentação, que o reflexo na água não fica desse jeito, mesmo em água corrente ou em água em movimento, como no oceano, por exemplo. A uma distância dessa, a imagem tinha que ser algo como se fosse um espelho. A não ser que isso aqui representasse um dia de muito vento e movimentação de água. A água está agitada. Mas quem já jogou GTA sabe que aqui não é isso que está acontecendo. Essa imagem está com falha de renderização, tá? Inclusive, é um artigo que está disponível no YouTube. Olha o título do artigo. Como resolver erro de renderização no GTA V no PC. Quer dizer, só dá para resolver no PC. Não dá para resolver não dá para resolver no console. Não tem como resolver no console, tá? Quer ver? Eu vou buscar mais um aqui, mais um famoso, tá? Um que deu muito problema. Eu passei, inclusive, por esse problema. Por incrível que pareça, este jogo também tinha falhas. Não eram falhas muito grandes, mas eram falhas, tá? Deixa eu achar a imagem exata da falha. Deixa eu ver. É aqui? Não. Aqui é o Garry's. Nossa, são tantas imagens de falha que eu não acho a imagem que eu quero. Depois eu mando para vocês pelo... Ah, não. Tá aqui, ó. Aqui. Essa aqui serve. Essa aqui vai ser... Não. A resolução tá horrível. Puxa, que pena. Eu acho que eu não vou conseguir uma imagem legal para mostrar para vocês. Tem uma parecida. Vamos ver se a qualidade tá boa. Não, a qualidade da imagem tá ruim também. É uma pena. Eu não vou conseguir uma imagem que mostre. Eu tô falando... se alguém tiver curiosidade de saber o que eu tô falando do Half-Life 2, tá? A Valve fez um trabalho excepcional no jogo, né? A engine do jogo é fantástica e tal, mas as primeiras versões que saíram tinham alguns problemas de renderização. É uma pena, eu não estou conseguindo trazer aqui, achar a imagem que eu quero mostrar para vocês. Ele só está trazendo imagem de baixa resolução, aí não compensa, aí não dá certo. Não vou conseguir demonstrar o que eu quero mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, essa parte de entrada da aplicação aqui, ela é fornecida pelo usuário e retroalimentada pela própria fase do pipeline, né? Então, esses dados são fornecidos pelo usuário. Uma das entradas de dados é o usuário, tá? Então, quando ele repassa essas informações, dentro da aplicação, ele vai ter que fazer tudo isso aqui. Então, quer dizer, aqueles problemas que nós vimos agora... Deixa eu abrir de novo aqui, só para comentar. Aqui. Não é isso não. Cadê? Será que eu fechei? Puxa, eu fechei? O professor fechou. Puxa vida. Que aquela hora que eu mostrei para vocês a respeito do Assassin's Creed, que ele falha na renderização da malha, né? Então, aonde acontece isso? O usuário informou tudo isso para o programa. Então, em qual momento isso aconteceu? Dentro do pipeline, isso acontece aonde? Aqui, ó, onde ocorre a fragmentação.
Porque ele pega cada parte da imagem para poder aplicar as transformações e fazer o processo de digitalização alimentado pelos dados de iluminação e pelos dados de cor e textura. Digitaliza a imagem. Mas isso em fragmentos, peça por peça. Então, a hora de juntar isso, que é a fase de montagem, é que o jogo falhou. Então, isso é uma falha de quê? É uma falha no pipeline de visualização. Tá? E isso é responsabilidade de quem? Da equipe de desenvolvimento. Não é culpa do software. O software sempre só vai cumprir aquilo para o qual ele foi especificado. Então, em algum momento, a equipe de desenvolvimento do jogo falhou nessas duas fases aqui, ó, nas transformações geométricas e na digitalização. Porque esses fragmentos aqui, eles são a consequência dessas duas etapas. Entendi. Então, que é por isso, então, que essa imagem aqui, ela aparece... Deixa eu abrir ela de novo. Essa imagem aqui, ela aparece toda quebrada, toda esculhambada? Sim. Por isso, ó, que essa imagem aqui, ó, aparece desse jeito para nós. Então, em dado momento, durante o processo, nessas duas etapas aqui do pipeline, e percebam, por favor, ó, que mesmo ocorrendo o pipeline, ainda ocorre a realimentação, quer dizer, o pipeline busca dentro da aplicação mais informação, repassa para o modelo mais informação, faz uma transformação. Aqui no caso, por exemplo, seria o quê? Nessa imagem aqui, seria a moça se movimentando, girando a cabeça, girando o rosto, né? Interagindo com o personagem que a gente está jogando. Provavelmente, eu não me lembro bem dessa cena, mas se eu não estou errado, o personagem que a gente joga está bem aqui, ó, é essa pessoa aqui. Tá? A gente está do lado, porque o jogo é em terceira pessoa, né? A gente vê o nosso jogador. Então, a renderização está falhando justamente em quê? Em uma dessas duas etapas. Detalhe, como eu disse, as etapas elas realimentam a aplicação com dados. Então, a todo momento, ela girou o rosto, mudou o ângulo, mudou a malha. A transformação geométrica aplicada vem de novo para cá, para o modelo, para a engine do jogo. A engine faz todos os cálculos, reaplica todas as informações, repassa para o pipeline de novo de visualização, para que possa ser feita a digitalização, a montagem dos fragmentos, para finalmente sair na tela. Quer dizer, só o ato dessa mocinha aqui, ó, girar, muda tudinho aqui a imagem. É refeito todo esse cálculo novamente, tá? Inclusive aqui na apresentação, eu até falo a respeito disso quando a gente está tratando de APIs de engine, tá? APIs de jogo, tá? APIs 3D, né? Então, ocorreu uma falha muito grande. A equipe de desenvolvimento falhou em dado momento aqui, ó, justamente nisso. Então, toda vez que ela vai girar o rosto, toda vez que ela vai se movimentar, vai acontecer a renderização aqui e a falha vai persistir. Então, a falha existe. Mas existe aonde? Dentro do pipeline de visualização. Dentro de uma dessas etapas aqui. Ou foi dessa, ou foi dessa. Neste caso, se não me falha a memória, na época, todo mundo falava que o problema estava aonde? Na montagem aqui, ó. A engine estava pegando informações erradas de vértice e malhas poligonais. O resto estava tudo certo. Agora, que curioso, né? Mais uma vez, a gente tem que levar em consideração o poder, né, da engine de processamento. Tem uma outra imagem melhorzinha aqui, peraí. Não, é muito pequeno. Que droga. Tem outra aqui. Essa aqui é legal, peraí. Essa aqui dá para ver bem o problema, ó. Essa aqui é igual àquela que a gente viu anteriormente, só que... olha só. Dá uma olhada nisso aqui. Repara, toda a imagem foi bem renderizada, exceto a parte que envolve o rosto. Então, quer dizer, gente, o pipeline fala que cada uma dessas etapas é montada separadamente em fragmentos. Certo? Em fragmentos. Quer dizer, tudo isso aqui, isso é um fragmento, isso é um fragmento. Aqui as janelas são fragmentos, a parede. Então, tudo ele faz separadamente. Para depois,
nesta etapa de montagem, ele juntar esses fragmentos para jogar para a tela. Legal. Só que aí qual que é o problema? Em dado momento, a equipe de desenvolvimento falhou aqui. Justamente aonde? No rosto. Que é a parte, inclusive, se eu não estou errado, essa cena envolve uma conversa, um diálogo com o nosso personagem. Ele está bem aqui nesse canto aqui, olhando para a pessoa. Então, quando ocorre esse diálogo aqui, a pessoa está conversando, o que se passa aqui nesse... Tem muita movimentação no rosto. Então, eu acredito que a falha foi justamente em quê? Em que etapa? Nestas duas aqui, ó. Dentro da aplicação, na engine do jogo. Os vértices de malha poligonal e as próprias malhas poligonais. Então, a junção desses vértices não foi legal. O que o software fez? Ele fez o melhor que ele podia. E o melhor que ele podia foi o quê? Não fazer nada. Ele não aplicou nada. Ficou um vazio. Uma cena fantasmagórica aqui, né? Uma coisa horrenda. Ficou feio. O jogo precisou de uma atualização muito grande durante muito tempo, tá? E como eu disse para vocês, foi uma atualização grande. Estou falando de 24 GB de atualização, tá? E não foi das maiores, porque existem alguns casos de jogos que as atualizações beiraram a instalação do jogo inteiro. É como se você tivesse removido o jogo e instalado de novo. Então isso aqui é mais comum do que a gente pensa, tá? Mas vamos em frente. Vamos lá. Ainda falando sobre o pipeline, tá? No pipeline exibido, que a gente viu a figura acima, o modelo matemático é composto por 5 elementos. A aplicação, então, a engine trabalha com estes 5 dados do modelo matemático. Dados de textura, malhas poligonais, vértice das malhas poligonais, pontos de vista e dados de iluminação. Perfeito. A gente viu isso funcionando ali. Mal e porcamente, mas viu. Então vamos lá. Ó. As malhas poligonais são as descrições de como os vértices das malhas poligonais estão conectados para formar as faces, né, poligonais. Então, são os polígonos que compõem a face do personagem, tá? Então, é justamente a parte a qual a Ubisoft falhou em renderizar aqui, ó. Beleza? Vamos em frente, ó. As transformações geométricas das malhas poligonais são aplicadas aos vértices das malhas poligonais. A pessoa girou o rosto, mudou a imagem. A pessoa falou, mudou a imagem. A pessoa piscou, mudou a imagem. Fez uma careta, deu risada, tá triste, tá chorando, muda a imagem. E tudo isso exige transformações geométricas nas malhas que compõem a feição da pessoa. Por isso, vamos voltar aqui mais uma vez, ó, dá uma olhada. O que a engine fez? Renderizou mal e porcamente o rosto da moça. Aonde que está a falha aqui? Numa daquelas duas etapas. Acredito eu, inclusive, se você observar bem aqui, ó, que o problema pode ter nascido aqui e piorou aqui dentro. Isso é sério. Vamos lá, vamos continuar. Para representar translações e rotações de um único objeto, por exemplo, o rosto da moça, são aplicadas transformações geométricas sobre os vértices da malha desse objeto. Tudo bem, estou fazendo uma rotação, a moça virou o rosto da esquerda para a direita. Eu aplico a transformação geométrica de rotação, porque ela girou o rosto. Muito bem. Agora, se ela fizer um círculo com o rosto, um gesto muito abrangente com o rosto ou com os braços, eu estou executando o quê? O movimento de translação, né? E olha só, o movimento de translação que envolve uma malha poligonal complexa. É o braço da pessoa. Beleza. Vamos em frente. Para representar o reposicionamento e redirecionamento de uma câmera virtual, o ponto de vista, por exemplo, em Assassin's Creed, deixa eu ver se eu consigo achar um vídeo rapidinho aqui que faz essa demonstração. Só um minutinho. Vai, YouTube, anda! Vamos lá. Assassin's Creed. Hoje saiu o Valhalla. O pessoal viu aí o trailer do Valhalla?
Não? Sabem do que eu estou falando? Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui um trecho do jogo aqui. Vou pegar um trecho do jogo do Zangado. Desse mesmo jogo, tá? Desse mesmo jogo. Vou jogar lá pro meio lá. Olha só. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso aqui? Todo mundo consegue acompanhar comigo aí? Ó a mocinha, ó. Ó a menina. Observa aquilo que eu estava falando para vocês a respeito de movimentação, translação, rotação, tá? Aqui não tem problema de malha, ó. Dá uma olhada, ó. Olha, e se eu não estou errado, gente, é quase a mesma cena. Dá uma observada. Olha só. Ó como é que funciona. Perceba, aqui não tem falha, aqui não tem erro. Eles corrigiram o problema, tá? Mas dá só uma olhada como estava antes. Aqui, aqui, aqui. Olha só. Olha se mexendo. A boca, os olhos. Esse aqui é o nosso personagem, tá? Ele é pequeno ainda nessa época. Então, deixa eu voltar. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui nela. Ó, a interação dela. Olha se mexendo. O rosto, girando e tal. É isso que eu tô falando para vocês. Quando se trata de representação de ponto de vista de câmera virtual, é a mudança. Ora tá num personagem, ora tá em outro. Essa mudança de câmera virtual, mudança do ponto de vista, tá? São aplicadas transformações geométricas sobre todos os vértices de todas as malhas que compõem a cena. Por isso, meus caros, as pessoas que falam, a placa de vídeo não é tão importante assim, tem certeza? Olha só para renderizar isso aqui. Eu voltei bem no começo da cena, ó. Nosso personagem vai conversar. Ó, a câmera virtual tá seguindo. Nós somos a câmera virtual. Você vai ser pego. Se esconde. Quem não conhece Assassin's Creed é isso aqui, tá, gente? Ó, eu acho que eu voltei demais. Não, ele vai encontrar com ela aqui agora. Olha lá. Olha lá a menininha, a mocinha. Ó, agora é o cinemático. Isso aqui dentro do jogo, tá? O jogo tá rolando, tá? Dá uma olhada. Vocês perceberam? Opa, não era para fazer isso. Aqui. Vocês perceberam a quantidade de movimentação, de mudança de câmera, mudança de ponto de vista? Aí vem aquela questão, a importância de uma placa de vídeo potente, de um processador potente. Tá? Tem que levar isso em consideração. São aplicadas todas as transformações de um modelo de câmera, exceto a transformação de perspectiva. Perceberam que não teve mudança de perspectiva nas imagens do jogo? Que será feita no estágio de digitalização. Então, quem faz isso? Em que fase é feito isso? A gente está vendo o jogo, ele está fluido, tá tudo bem. Mas o ponto, a perspectiva de fundo, a gente não percebe. A gente percebe a movimentação do nosso personagem. Se você prestar atenção na perspectiva de fundo, ela fica meio estranha, ela fica meio parece que meio tosca, assim, não fica legal. Tem algo diferente ali, tá? Por essa razão, os vértices e o ponto de vista são os elementos de entrada do estágio de transformações geométricas. Lembrando, tá? Perspectiva feita na fase de digitalização geralmente é aplicada na saída, justamente na fase de saída, na última, na hora que está montando a imagem. Quanto melhor a placa de vídeo e quanto mais ela agregar a parte de processamento no engine do jogo que está sendo utilizado, quanto mais o engine e a placa de vídeo conversarem a mesma língua, melhor esse tipo de fase, tá? Então isso é importante. Quem falar que placa de vídeo não é importante, mostra esse vídeo para ele. Vamos lá. As plataformas, existem diferentes APIs de desenvolvimento que implementam tarefas e até mesmo todo o pipeline gráfico, tá? Podendo utilizar recursos disponíveis em hardware nas unidades de processamento gráfico, ou GPUs. Aqui eu estou falando dessas GeForce da vida, tá? Eu estou falando das Radeon da vida, falando de placas, tipo, a que eu tenho aqui, por exemplo, é uma GTX
1060. Tem esse tipo de placa com 4 GB, processador, né, um processador potente, tudo isso é levado em consideração. Então, quanto melhor o hardware e o casamento ali da memória com o processador na placa de vídeo, por isso as placas de vídeo são tão caras. Tá? Melhor é o rendimento delas na renderização, tá? Bom, entre esses APIs destacam-se o OpenGL, que é famoso, quem conhece o jogo sabe. O OpenGL já vem desde 2010, ó. Esses caras aqui escreveram o manual dele. E o Direct 3D, da plataforma do Windows, né, da Microsoft. Isso aqui também bastante famoso. Toda vez que você instala alguma coisa do Windows, ele já vem dizendo que tem que instalar o DirectX para poder utilizar tal. A engine Direct 3D faz parte desse cara, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar de raycasting, do algoritmo propriamente dito. Aqui a coisa fica mais teórica. Vamos lá. Raycasting é um algoritmo utilizado em tratamento de imagem e que tem como objetivo a sintetização de imagens 3D. Tá, não entendi. Vamos em frente. O raycasting é uma técnica que permite remover ou ignorar superfícies escondidas numa imagem, utilizando para isso as informações obtidas a partir das primeiras intersecções encontradas pelos raios lançados a partir do observador. Não entendi. Então vamos pensar na origem desse cara. De onde veio a técnica, tá? Lógico, lembrando, tudo computação gráfica se baseia na visão humana. Então vamos lá. Na natureza, os raios de luz percorrem o espaço até encontrarem eventualmente uma superfície que interrompe seu progresso. Se você levantar a mão num dia de sol, botar na frente do sol assim, a luz para ali e forma-se uma sombra. Beleza, isso eu entendi. Durante a viagem do raio de luz, uma de 3 coisas pode acontecer: absorção, reflexão ou refração. A superfície pode refletir toda ou apenas uma parte do raio numa ou mais direções. Também pode absorver parte deste raio de luz, resultando numa perda de intensidade do raio refletido ou refratado. A soma dos componentes absorvidas, refletidas e refratadas tem que ser igual ao inicial. Então, na hora que você está projetando a imagem, olha só, você está projetando uma imagem. Vamos pensar assim naqueles datashow que a gente tem na universidade. Se eu entro na frente, eu me torno um obstáculo. A sua visão, você sentado como espectador, automaticamente analisa a imagem e já entende que tem algo por trás. O professor está na frente, mas atrás tem uma palavra lá, tem alguma coisa, um desenho escrito lá, ele está na frente da imagem, não dá para ver, mas eu tenho uma leve noção do que seja. É isso que o raycasting faz. Então, a luz projetada ali no quadro, alguém entra na frente. Beleza, essa pessoa que entra na frente, ela entra em perspectiva. Porque a partir daquele momento, a atenção volta para aquela pessoa. Você começa a observar aquela imagem, você ignora o todo e começa a prestar atenção ali. Só que ali naquela pessoa está sendo projetada uma imagem. Tem luz ali sendo projetado no rosto da pessoa. Ou do objeto que está sendo colocado à frente. Essa luz, ela pode ser refletida, ela pode ser refratada ou ela pode ser absorvida. E a gente precisa tratar tudo isso quando estamos falando de computação gráfica, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, que a soma dos componentes absorvida, refletida e refratada tem que ser igual ao inicial. Então, a força ou o todo do raio que está sendo projetado, da imagem, da luz que está sendo projetada, ela pode ser absorvida, ela pode ser refratada ou ela pode ser refletida. Só que o somatório dessas 3 tem que ser igual àquilo que foi projetado no começo. Não pode haver uma diferença. Aqui ele até fala, ó, não podemos, por exemplo, refletir 70% da luz e absorver 50%, já que assim teríamos 120. Tá? Isso também é utilizado, meus caros, em algumas áreas, alguns outros campos fora da computação gráfica, como, por exemplo, astronomia e astrofísica.
a luz que é quanto de luz o planeta Terra recebe do Sol. E quanto nós refletimos, porque nós refletimos luz também, assim como a Lua. A Lua cheia nada mais é do que a luz do Sol refletida na Terra. A luz do Sol que incide na Lua e é refletida na Terra. Quantos por cento da luz do Sol é refletida na forma de lua cheia que a gente enxerga aqui na Terra? Não sei. Não é um dia claro, porque não fica um dia claro. Então, existe uma porcentagem de luz que é refletida que nós podemos observar. É disso que a gente está falando aqui. É essa porcentagem. A Lua absorve um tanto, reflete um tanto e faz refração de outro tanto. O somatório desses três tem que dar o valor da luz que foi incidida em cima da Lua naquele momento. Entenderam? Agora, volta aqui para o nosso exemplo. Eu pego uma lanterna, por exemplo, e jogo o facho de luz numa parede branca. Muito bem. Eu estou projetando, eu estou bancando o Sol. Beleza. Passa alguma coisa na frente. Esta alguma coisa, ela vai receber a luz incidida em cima. E a partir daquele momento, ela pode fazer essas três coisas. Ela pode absorver, refletir ou refratar. Mas professor, isso aí não é física? Física. Agora a gente pulou da matemática. Não estamos mais falando de matemática. Já estamos falando de física. E raycasting é um dos algoritmos empregados em computação gráfica que é utilizado pelas engines de física dos jogos. Entendi. Mais ou menos. Então, vamos em frente. Olha só. Isso aqui é mais ou menos o que eu acabei de explicar. Tá? O raio está sendo projetado através de um meio. Você tem aqui o plano da imagem, quer dizer, eu estou segurando a lanterna apontando para a parede. Eu sou o plano da imagem. Aqui ele fala, pixel contendo o valor da cor. Qual é a cor da minha lanterna? Geralmente é amarela. Tá? Então, beleza. A minha lanterna é amarela. Muito bem. Está sendo projetada através de um meio. E aqui é física, tá? Vamos lá lembrar de física? Refração, a parte de ótica. Pois é. Aqui é a ótica atuando, tá? Estou emitindo um raio, um feixe de luz, através de um meio. E esse raio, ele está... Aqui não está postando, né? Mas ele podia, por exemplo, estar incidindo em uma superfície. Muito bem. Este meio, ele pode ser translúcido ou pode ser opaco. Se ele é translúcido, o raio o atravessa sem perda de refração, sem ocorrer absorção e sem ocorrer reflexão. Agora, se ele é opaco, então quer dizer, eu coloquei um objeto na frente do meu feixe de luz. Esse objeto ele é opaco. A partir do momento que ele é opaco, ocorre o quê? O processo de absorção de energia. Ele absorve a luz. Pode ocorrer reflexão? Pode. Se for um objeto muito claro, ele pode refletir essa luz. Assim como existem objetos que absorvem a luz e não a refletem. E a refração? Aí eu vou lá para a ótica. Lembra do processo de refração? Que eu tenho que colocar um prisma e ele decompõe a luz? Pois é disso que a gente está falando. Então vamos lá para frente. Ó. Utilização. Observe que a face de um polígono no espaço contínuo é composta por infinitos pontos. Aqui está falando da renderização em malha, tá? E a reflexão da luz sobre cada ponto é difusa, criando raios de infinitas direções. Não tem como você dizer que o reflexo vai em uma única direção. Não é um espelho. É um polígono renderizado. Esse polígono, ao refletir a luz pode incidir em diversas direções em ângulos diferentes. Beleza. Seria inviável computar a transformação perspectiva de cada um dos infinitos pontos da cena. Como é que você vai calcular para onde cada feixe de luz refletida vai?
Resposta: não dá. A tela de projeção, por sua vez, é matricial, o monitor do vídeo, né? Com um número finito de pontos, imagem digital. Então, quando a gente pega, lembra da teoria lá que a gente, na primeira aula que a gente teve, que a gente discutiu a respeito de monitores matriciais, né? Imagem matricial, imagem vetorial, como é que funcionava? Então, matricial é um monitor de vídeo, são pontos. Resolução 1080, né? 1920 por 1080. Isso é Full HD. Beleza? São 1920 pixels de comprimento, de largura, por 1080 pixels de altura. É uma matriz. 1920 por 1080. Beleza. A estratégia do raycasting limita a quantidade de processamento ao número de pixels da imagem, tornando viável a computação das projeções. Então, ele não extrapola, não tem como ele fazer isso. Então, ele não se concentra no impossível. Ele se concentra naquilo que ele pode fazer, que é o quê? Trabalhar com o número de pixels que tem na imagem. Por isso é que essa imagem aqui, ó, não ficou legal. Tem uma outra imagem aqui mesmo na apresentação que ela vai retratar melhor isso. Vamos mais para frente um pouquinho. Para digitalizar toda a cena, o algoritmo de raycasting deve ser executado para cada pixel da imagem. Haja placa de vídeo para fazer isso. Tá? Olha lá, ó. Um exemplo mais prático aqui, mais próximo da realidade, ó. Presta atenção como que a placa de vídeo tem que ser boa. Vamos considerar um jogo digital executado em um console para TV 4K. A resolução digital 4K é tipicamente 3.840 por 2.160 pixels, aproximadamente 8,3 megapixels. Tudo bem. Se cada pixel ocupa 3 bytes, isso no RGB, o total de memória necessário para armazenar toda a imagem digital a ser exibida é de aproximadamente 25 MB. Isso em memória, tá? Por outro lado, é muito comum encontrarmos modelos 3D com mais de 60 milhões de vértices e mais de 60 milhões de polígonos. Caramba! Cada vértice são 3 coordenadas reais, representadas em um ponto flutuante de precisão dupla, que é o dobro, que ocupa 4 bytes cada. Cada vértice, portanto, ocupa 12 bytes. Olha aí, ó. Ó a diferença quando você passa Quando você passa de uma imagem digital normal, pequena, tá, uma resolução, para uma imagem de altíssima resolução, como 4K. Vamos em frente, ó. A imagem que eu falei. Com 60 milhões de vértices, o modelo ocupará cerca de 720 MB em memória. Tente estimar ainda quanta memória será necessária para armazenar um modelo de 19 bilhões de triângulos, como este aqui, ó, que foi renderizado utilizando o software Argus 3D. Dá uma olhada nessa imagem. Ah, professor. Tá bonita, é uma imagem legal, tudo bem. Tá certo. Só esse frame tem 720 MB. Olha só o que eu acabei de dizer. Só esse frame teria 720 MB. Entendem por que a memória de placa de vídeo tem que ser grande? Nós estamos falando de memória com 4 GB, 8 GB. Por isso que memória de placa de vídeo tem que ser grande. Porque ele vai processar isso aqui para depois jogar para você na tela. E é a GPU que faz isso. Não é o processador. Não adianta. A gente já até brincou falando sobre isso. Não adianta você botar uma GTX 1080, tá? Ou então uma 1880, ou então uma GTX dessa nova, a RTX 2660, por exemplo. Não adianta você botar uma placa de vídeo dessa com um processador Core i3. Ou nem isso. Ou lá, quem usa AMD, você pegar um processador, um A2 da vida, que não é nem um FX, né? Um processador FX, que é um processador específico para trabalhar com coisas grandes. Por exemplo, aqui eu tenho uma 1060 de 4 GB com um processador
FX8325. Legal. O meu hyperthreading chega até 4 GHz. Mas nunca chega, porque a placa de vídeo é um monstro. Então, esse casamento é que produz um trabalho legal. Só que isso aqui é exclusivamente trabalho da GPU. E é por isso que a placa de vídeo tem que ter uma memória muito boa. É por isso que estações de trabalho, que vão trabalhar especialmente com coisas gráficas, tem que ser monstruosas. Estou falando de 16 GB, 32 GB de RAM. Estou falando de placa de vídeo, nem essas que a gente usa. São as NVIDIA Quadro, que são placas de vídeo profissionais. O processador lá é completamente monstruoso. Tá? Se você acha caro a sua placa de vídeo GTX 1080, você calcula quanto custa uma NVIDIA Quadro na mesma configuração. Custa 3, 4 vezes mais uma placa de vídeo dessa. Aí eu tô falando de placa de vídeo profissional, tá, gente? De edição de vídeo, de trabalho em 3D. Essas máquinas são... E é aí que o pessoal da Apple, os Mac da vida, eles saem voando em longa distância, tá? Porque as máquinas são voltadas para esse mercado. Por isso elas estão caras, tá? Beleza. Raycasting considera que todos os polígonos da cena refletem diretamente a luz proveniente da fonte. Ó, tá todo mundo refletindo, tem alguns pontos de sombra, uma luminosidade menor, só que a câmera, o ponto de vista, tá olhando daqui para lá. Certo? Então vamos em frente. Tal restrição impede digitalização mais realística. De fato, isso aqui não dá, até poderia considerar uma imagem real desfocada, pois desconsidera 3 formas de contribuição da fonte de luz para com o pixel projetado: reflexão indireta, sombra e refração. Raycasting não trabalha com isso. Então quem é que trabalha com isso? Na cena, pode existir um objeto que se encontra entre a fonte de luz e o polígono mais próximo do centro da projeção, o que geraria uma sombra. Dá uma olhada aqui, ó. E não uma reflexão direta. Há ainda a reflexão indireta, quando o ponto projetado recebe, além da iluminação direta ou sombra da fonte de luz, reflexões de outros objetos da cena. Vamos imaginar que essa parte esteja iluminada não pela luz do sol, mas pela luz do sol batendo na água que reflete lá. Ah, entenderam? Vamos em frente. Finalmente, ainda devemos considerar a possibilidade da existência de objetos transparentes, pelos quais a luz proveniente da fonte é refratada. Se tivesse, por exemplo, aqui algo de vidro em cima de uma dessas coisas, ou feito de cristal tal, a luminosidade aqui nessa área seria diferente. Isso tem que ser tratado, tem que ser visto. Tá? Raycasting não faz isso. A generalização do Raycasting, que considera luz indireta, sombras e refração, é denominada Ray Tracing, que é amplamente utilizado pelas placas de vídeo que a gente tem hoje. Tá? O qual é o algoritmo de referência na atualidade, sendo uma extensão do algoritmo de Raycasting. Então, a partir deste cara, surgiu este cara. O Raycasting considera todos os objetos da cena como opacos e trata apenas a reflexão direta da luz sobre o objeto visualizado. Beleza, a gente já entendeu isso. Ele não trata reflexão indireta e nem não trata 3 coisas, né? Reflexão indireta, sombra e refração. Beleza. Aí, olha só. O Ray Tracing considera também os objetos transparentes e trata a reflexão da luz sobre diversos objetos até chegar ao observador. Então, se fosse empregado os 2 algoritmos aqui, como é feito pelas nossas placas de vídeo, nós teríamos uma imagem aqui muito melhor. Tá? Trata ainda de sombras e refração, coisa que o Raycasting não faz. Para implementá-lo, é preciso aprofundar as questões geométricas, no caso da reflexão indireta, e físicas, no caso da refração. Mais uma vez aqui, ó a física entrando na conversa. Certo? Aqui um exemplo do Raycasting. Olha só, a câmera está focada no objeto.
Ó a visão aqui. Através, né, tá gerando a imagem, ó a imagem aqui. Beleza. A fonte de luz está aqui, ó. Ó a fonte de luz. Aí aqui na imagem você vê essa imagem aqui projetada e olha só, é uma sombra, mas não é uma sombra 100% escura. Dá uma olhada. Tem luz aqui, é uma sombra cinza. Não é escura 100%. Por quê? Porque existe refração de luz, existe reflexão desta luz incidindo dentro da sombra. Então ela não é 100% preta, ou escura, ou cinza escuro. Não, é um cinza claro. Porque a luminosidade é suficiente para haver a refração dentro dessa sombra, né, projetada. E a câmera percebe isso. Ó. Aqui é a imagem. Beleza? E aqui a gente encerra. Dúvidas? Alguém quer dizer alguma coisa? Basicamente, ficou o ray casting, ele cria a imagem e o ray tracing, ele coloca a luz na imagem. É basicamente isso. Não, Você cria, entenda por assim. exemplo, o Raycast ele vai criar a imagem todas como se fossem, tipo assim, 100% opacas, não passa luz nem faz nada. Aí você passa pro tracing, daí ele coloca as porcentagens de opacidade em cada lugar e vai iluminando a imagem. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo, exatamente isso. É isso que ele faz. Então, um cria a imagem com incidência de luz direta, considerando a opacidade 100%. O outro aplica a porcentagem de opacidade, como o Marcos falou, e também a questão de sombra e reflexão. Coisa que o Raycast não faz. Coisa que o E primeiro ele não faz. entraria onde? Na matéria anterior, no fluxograma? Entraria na renderização ali? Ou qual a área que ele seria colocado? Você fala em qual fase do Ali. pipeline que ele entra? Isso, Tá, exatamente. vamos lá. Vamos voltar lá no pipeline para a gente ver isso aqui. Aonde Ray Caching e aonde Ray Tracing entram? Eles entram aqui, ó. Por quê? Uma vez feitas as transformações, é aplicado os algoritmos para o quê? Usar os dados que você tem aqui para criar os fragmentos da imagem. E por que ele faz justamente aqui em digitalização? Por quê? Ele fragmenta toda a imagem e aplica as porcentagens da quantidade de luz que está incidindo, se está refletindo, se está absorvendo, quer dizer, ela está ficando mais escura ou mais clara, dependendo daquilo, né? Dependendo do que está sendo feito. Então, é nessa fase aqui que ele faz isso, para que depois possa ser tudo montado. Tá? É importante pensar o seguinte, nas placas de vídeo, hoje, os processadores eles já vêm com esses algoritmos implementados e esses algoritmos eles incidem em cima dos pixels que representam os vértices dos polígonos na malha. Então eu queria que vocês pensassem que quando ele renderiza uma tela de jogo, como essas que a gente estava vendo aqui, ó, tá? Quando ele renderiza isso aqui, eu quero que vocês imaginem, gente, o quanto de cálculo está sendo feito e o quanto a sua GPU, a sua placa de vídeo está trabalhando. Por isso que as placas de vídeo são tão caras. Por isso as placas de vídeo esquentam tanto, ficam muito quentes, tá? E olha a quantidade de movimentação. Isso aqui, lembra que a gente trabalha em algumas situações com os FPS, frames por segundo? Então, para cada frame que está rolando aqui, para cada frame que está rolando durante o jogo, está havendo um conjunto enorme de cálculo em cima em cima da sua placa de vídeo. Sua placa de vídeo está processando monstruosamente dados para renderizar e jogar para você na tela, tá?
por isso mesmo, a gente costuma estudar isso e pensar dessa forma, falar desse jeito, por quê? Para que todo mundo tome ciência e entenda o quanto é importante essa questão do processamento. Nós que somos da área de TI, a gente sabe muito bem disso, mas tem gente que não sabe. Quando você vai recomendar placa de vídeo, falar da montagem do PC, a pessoa às vezes, não, placa de vídeo põe qualquer uma. Eu falei, não, peraí, não é assim. Não é qualquer uma. E isso é importante, não é apenas para jogo, tá? Aqui a gente está vendo algumas cenas de jogo. Deixa eu jogar lá para frente. Aqui a gente está, olha só. Aqui a gente está vendo algumas cenas de jogo, ó. Olha a quantidade de cálculo que a tua. Agora vocês têm ciência disso. Olha a quantidade de cálculo que a placa de vídeo faz para renderizar isso e deixar isso fluido. Vocês estão percebendo que, apesar da fluidez da imagem, apesar dele estar rodando, vocês estão percebendo que de vez em quando a imagem trava? Dá uma olhada, ó. Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Repara aqui, ó. Perceberam? Não, professor, está fluido. Eu falei, não, presta atenção, não está fluido, não. Em dado momento, está dando uma salvadinha. Não dá para perceber, porque pela aula a gente está vendo frame por frame, então não tá liso. Então, beleza. Então esquece esse exemplo que você está dando. Agora, a última dúvida ali. Agora volta ali para o fluxograma. Ali, por exemplo, o que você deu o bug lá na mulherzinha lá, eu acharia o erro, por exemplo, acha o erro. Então eu procuraria aquilo ali, seria, bem dizer, o erro na interligação da rotação, translação do rosto da pessoa, daí ele não tá fazendo colando as malhas, as texturas. Ali o erro eu ia achar onde? Nesse vértice de malhas poligonais ou no malhas poligonais? Onde que você acharia o erro? Onde que está esse lance da rotação, translação do bloco? Que é o seguinte, você concorda comigo que você só pode rotacionar algo que você já tenha coordenadas? Assim, entendi. Ele já tem que estar formado para você girar. Exatamente. Então seria lá no dados de cor de textura. Exatamente. Já teria a malha, que é o círculo, que é o rosto, a cabeça da pessoa, daí o erro foi ali no dados e cor de textura. Isso. Tem que existir o polígono para haver rotação. Entendeu? Entendi. Então, se você não tem o polígono para poder rotacionar... Se já fez o rosto, quer dizer que já teve a malha, já teve o polígono, já teve a cabeça. Isso. Só faltou colorir ele, entendeu? Tá, entendi. Exatamente isso. Então você não pode rotacionar alguma coisa se não existe o polígono que representa ela. Então, nesse caso, eu procuraria o erro aonde? Aonde está o erro? Nas malhas poligonais. Porque você concorda comigo que malha poligonal é aquilo que é gerado através lá das curvas de Bézier, né? São a junção dos polígonos colados um ao lado do outro, que aplicando o algoritmo você consegue formar a curva. Perfeito. Os vértices são os pontos que unem um polígono ao outro. Então, o erro está onde? Na minha visão, o erro está na malha poligonal. A montagem da malha poligonal está errada. Por quê? É a partir da malha poligonal que você cria o conjunto de vértices que compõem a imagem, né? A junção da imagem para que possa ser feita a transformação geométrica. Então, na minha concepção, onde que está o erro? Na malha poligonal. Tá? Porque você precisa informar isso para criar os vértices. Não entendi. Os vértices é o desenho cru só em reta. E a malha já são quando você começa a fazer as retas virarem curvas. Não. Os vértices são os pontos que unem os polígonos. Pensa só, você tem... vamos imaginar que você tem uma esfera. Tá. São só os pontos. Daí a malha é quando liga os pontos. Exatamente. Então, quando eu quero juntar, eu tenho a esfera em formato de malha. Quando eu quero juntar os polígonos para compor a malha, os pontos de junção entre os polígonos é que são os vértices. Entendi. Entendeu? Então você precisa primeiro da malha poligonal para depois criar o conjunto ou a matriz de vértices para aí aplicar a transformação
geométrica. Então, na minha concepção, e eu acredito, inclusive, que foi o que a Ubisoft acabou fazendo, eles refizeram as malhas poligonais e a matriz de vértices do jogo inteiro. Entendi. Então aqui nesse fluxograma da aplicação não está exatamente, né? Primeiro passo, dado de iluminação, segundo passo, não, é tudo bagunçado. Então seria primeiro malha, depois o vértice, a ordem dos processos. É porque assim, ele entende o quê? Que você está repassando, tá? Isso é importante, tá? Você está repassando para a aplicação, na verdade, é toda uma massa de dados nos quais constam os dados de iluminação, pontos de vista, as malhas poligonais, os vértices e os dados de cor e textura. Então ele entende o quê? Que você está informando tudo isso. Você concorda comigo que para nós, se a gente for pensar assim, humanamente, a primeira coisa que a gente faria seria montar a malha poligonal. Não, entendi. E as últimas seriam as últimas coisas que a gente faria seria dados de cor e textura e dados de iluminação. Seriam as últimas. Sim, no entanto, o pipeline ele é aberto porque cada engine trabalha de uma forma, de um jeito diferente. Então essas etapas não estão em ordem, justamente por causa disso, para que a pessoa, o programador, possa ter a liberdade de criar o pipeline como um todo, no entanto, colocar as fases de acordo com a necessidade dele. Entende? Então, não existe uma ordem específica de criação dentro do pipeline. O que existe o pipeline em si tem que ser cumprido. Os processos todos, até a saída lá para a montagem, todos eles têm que ser feitos. Essa parte, esse miolo... Você só joga os ingredientes, independente da ordem. Exatamente. Aí, conforme você vai montando, você vê que tem realimentação, ele volta lá atrás para fazer coisa de novo, para depois jogar para frente. Então, quer dizer, ele vai montando a tua receita até chegar na montagem. E mesmo lá na montagem, depois de montado, pode ter realimentação. Você pode ter que voltar lá atrás de novo. Entendi. Entendeu? Então, não existe uma ordem muito certa para isso. Lógico, tudo isso é feito para obter um resultado final. E é por isso que a gente tem várias APIs. Eu citei duas, mas existem várias APIs, tá? Se a gente fosse pensar em API de jogo, por exemplo, tem a CryEngine, tem a CryEngine, tem... Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Tem aquela do Warhammer lá, como é que é o nome dela? Gente do céu, fugiu da cabeça agora. Tem um jogo, inclusive, famoso que é baseado nela. Fugiu da cabeça, eu vou lembrar. Existem várias, né? E cada uma delas, ela atua de um jeito diferente. Esse é vamos dizer assim, é o que diferencia uma da outra, tá? Essa aqui trabalha com dados de iluminação e dados de cor e textura e separado em XML para que depois possa ser incorporado. E assim por diante. Tá? Cada uma delas trabalha de um jeito diferente. Tá? É importante ter isso em mente. Tá? Mais alguma coisa? Não? Beleza? Todo mundo entendeu? Eu tô ok. Tá bom, Marcos. Mais alguém? Não? Então, vamos encerrar a nossa aula. Agradeço a todos a participação, tá? Como sempre, deixa eu ir lá no final. Nós temos o relatório. E, turma, isso aqui tá dado errado. Que legal. Vocês já sabem, mas eu vou montar justo. Olha, que coisa, viu? Eu achei que eu tivesse feito isso aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Vou fazer para todo mundo ver. Então vamos lá. Aí ninguém pode reclamar que não sabia. Esquece isso aqui. Vocês já sabem que é o relatório, né? Relatório. Com o seguinte assunto. Esse aqui, papapá, que tal. Oh, meu Deus. Vamos colaborar comigo? Obrigado. Esse aqui, deixa eu ver, dia 30. Hoje é quinta. Vou dar até domingo, tá bom? Beleza?
Mas é feriado, duvido que alguém vai meter a mão. Isso, domingo. Então tá. Tem alguém gritando aí. Até segunda, prof. Eu viajo. Ah, desculpa, não dá. Segunda-feira não rola mesmo. Então, deixa eu ver. Dia 3, beleza. Aqui, ó. Aí, valeu. Dia 3, Agora domingo. ficou bem. Dia 3 é segunda. Ver se tá certo. Ah, agora tem que mover, você tem que voltar Não, só é nos domingo extra mesmo, bugs tá aí. certo. Como que eu vou mandar? Eu tô sem internet, Peraí. eu vou ficar sem internet. Atualizou aí o... Peraí. Tá errado isso aqui. Aqui é a data de entrega. Aqui é o dia, né? O nosso, no caso, hoje, dia 30. E aqui é a data de entrega. Dia 3/5. Muito bem. Flávia, se vira. Beleza? Tá feito. Vou produzir o PDF, vou jogar lá para todo mundo, para que vocês possam ver. Tá bom? Então, montar relatório disso aqui, tudo que a gente falou hoje. Usem exemplos, o que não falta. Ó, eu achei rapidinho, achei vários exemplos. Usa esses exemplos e manda o relatório para mim. Gente, importante, tá? Eu tô levando. Isso aqui é regra, tá? Não é opcional, tá? É regra. E como nós já tivemos um bimestre inteiro para vocês entenderem como funciona, beleza. Se mandar e não tiver esse assunto, tá? Vou ter que colocar bem grande, ó. Assunto do e-mail. Se mandar e não tiver esse assunto do e-mail, eu vou tirar ponto. Beleza? Se mandar depois desse aqui, inclusive deixa eu colocar data de entrega 23:59, tá? Se mandar após isso aqui, é melhor nem mandar, tá? Se tiver fora do assunto, vai parar na lixeira. Por causa do filtro do Outlook, tá? E eu não vou ficar correndo atrás disso aqui, não. Nós já tivemos um bimestre inteiro para todo mundo saber como fazer. Mais uma vez eu vou falar. Durante a prova, durante a semana de prova, eu tive vários problemas por causa disso. Eu falava para a pessoa identificar o curso, colocar a prova, tal. A pessoa colocava um assunto que não tinha nada a ver com... Não sei por que a pessoa colocava um assunto que não tinha nada a ver com a prova. Colocava eu tive vários aqui, tá? Eu tive prova do Luizão, teve aqui prova Uniderp, teve provão, teve avaliação, mas o assunto mesmo do e-mail não teve. E dessas pessoas eu tirei ponto. Tá? Teve gente que chiou, reclamou, foi falar até com a coordenadora falou negativo. É regra, tá no regulamento da prova. E agora é assim, tá? Isso aqui é regra. Regra tem que ser cumprida. Beleza? Muito bem. Vou aguardar o relatório de vocês. Gente, um excelente descanso, bom feriado, tudo de bom para vocês. Estou à disposição no WhatsApp se precisarem de mim. Falou? Um grande abraço para todo mundo e tchau!